Em Betim, Lula vai visitar o polo industrial da Stellantis também, que é a antiga fábrica da Fiat, né? Hoje reúne outras marcas, é o polo automotivo Stellantis. E em Ouro Branco, Lula vai visitar a unidade de Ouro Branco da Gerdau, que responde por 12% de toda a produção de aço do Brasil. É o maior centro da América Latina, que está sendo inaugurado lá, responsável pelo desenvolvimento de motores a combustão de alta eficiência. Coisa interessante, o Lula acena para um lado e acena para o outro. Para qual lado ele vai caminhar efetivamente a partir de agora, o Kertzmann? Nós já falamos um pouco disso aqui, da questão da campanha. Até o Jean Paulo Canepa, lá de Juiz de Fora, está dizendo, quando o Lula não esteve em campanha? Ele está em campanha desde a década de 70. Mas agora tem um componente especial, porque nós estamos com o governo vigente, né? O governo está vigente. O Brasil vive um momento de crescimento do PIB, mas um crescimento moderado do PIB. E com preocupações em relação a políticas fiscais, preocupações em relação às negociações que estão sendo levadas a cabo no Congresso, as concessões que o governo tem que fazer, todo esse movimento aí de pegar um articulador político, colocar na saúde, tudo isso que você falou faz parte dessas negociações que geram uma certa instabilidade econômica. Então Lula tem que fazer afagos em direção à indústria também. Mas esses afagos para a indústria, eles vão ser proporcionais aos afagos para a base eleitoral do petista? Luiz, o maior afago, e talvez o único que o presidente Lula poderia fazer ao segmento industrial, primeiro, desburocratizar tudo que for possível, algo que ele não faz, diminuir a carga tributária desse setor, algo também que não ocorre, né? Isso seriam os sinais necessários. Me chamou bastante a atenção, né, o fato, esse investimento, essa inauguração na Gerdau, porque, Luiz, ano passado, se não me engano, se não foi ano passado, foi o ano retrasado, havia uma preocupação de todo mundo que quer o bem de Minas Gerais, que reconhece a importância do setor minerário, setor siderúrgico em Minas Gerais. Havia preocupação, o CEO da Gerdau à época dizia, até de um risco iminente, né, de fechar unidades da Gerdau, porque a competição com o aço estrangeiro, com o aço que vinha da China, estava completamente desproporcional. O aço estava chegando aqui no Brasil em condições muito favoráveis, em preços muito mais baixos do que a produção local. Isso, obviamente, iria ensejar fechamento de unidades, demissão de trabalhadores e tudo mais, se não fosse revertida essa tendência, principalmente envolvendo questões de impostos de importação. Ao ver que isso não ocorreu, ao ver que a Gerdau continua investindo, me deixa muito feliz, porque esse risco, pelo menos por hora, né, ele está sanado, ele não existe mais, e o fato do presidente Lula estar comparecendo a essa inauguração talvez sinalize uma preocupação maior do governo federal com esse setor, que é importantíssimo para o Brasil, mas mais importante ainda para Minas Gerais. Muito bem, Kertzmann. A Lota Prates está dizendo aqui o seguinte, boa noite para você também. Tá dizendo que eu falei no Rodrigo, dizendo que sente falta do Rodrigo, perguntando se ele está bem. O Rodrigo está ótimo, o Rodrigo está sempre bem. O Rodrigo está trabalhando em outros negócios, como eu estou trabalhando em outros negócios, tem aparecido menos aqui no Talks também. Mas quem aparece sempre, mas hoje quase nos deu bolo, e estava atrasadíssimo, aliás, e me deixou na mão, eu fiquei apertado aqui no começo, é Gustavo Figueiredo, que acabou de se juntar a nós e a quem eu queria dar o meu boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, meu amigo Luiz Fernando Rocha, meu amigo Ricardo Kertzmann. Uma alegria ter você aqui, né, Luiz, no Talks, porque as pessoas nos mandam sempre mensagem querendo saber onde está o Luiz Fernando. E logo nesse dia eu tive uma reunião aqui no escritório que infelizmente não teve como sair, viu, Luiz? Então deixo aqui minhas desculpas a você, ao Ricardo e todas as pessoas que estão nos acompanhando, viu? É brincadeira, vocês têm licença poética para se atrasar de vez em quando. Você não viu o começo do programa aqui, que eu cheguei uma marmota com o microfone na mão, sem fone de ouvido. Dei boa noite pro Kertzmann, não escutei o boa noite de volta, mas enfim, deu tudo certo. Quem está em casa não ouve, vê os tons que a gente leva, mas não vê as cachaças que a gente bebe. Figueiredo, falávamos aqui, eu vou pedir para você falar resumidamente sobre esse assunto também, antes da gente passar para o próximo, da visita do presidente Lula, segunda vez que ele vem a Minas Gerais em uma semana, e com movimentos
se aproximando da base eleitoral de Lula, indo a quilombos, conversando com quilombolas, com assentados, fazendo acenos em direção principalmente ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mas também fazendo acenos para a indústria, porque malandro é o gato, né? E Lula não é bobo. Então ele sabe que ele vai precisar caminhar meio que de forma equânime para os dois lados. Mas eu perguntava para o Kertzmann, para qual lado você acredita que ele vai andar com mais veemência a partir de agora? E principalmente, dá para a gente dizer que Lula já está em campanha, Figueiredo? Ô, Luiz, eu acredito que realmente, pelo o histórico aí desse mandato, o Lula 3, né, que a gente sempre gosta de falar e comparar com outros, mas falando do Lula 3, tá difícil, né? Principalmente com os novos ministros aí que foram nomeados e tomaram posse, que eu acho que ele vai caminhar muito mais aí pela parte ideológica, porque sabe que isso traz voto, mas obviamente ele tem ali, né, o grupo de empresários que sempre financiaram a sua campanha e que vão na próxima eleição também estarem juntos do presidente Lula. Eu acredito que ele vai estar mais ligado com essa parte mais da base eleitoral, ligado à esquerda, como você disse. Agora, Luiz, ele não pode, como presidente da República, não ir a eventos importantes como esse da Gerdau. Então, eu acredito que neste evento em si, eu acho que não foi, na minha opinião, um aceno ao setor produtivo ou algo desse tipo. Eu acho que ele foi ali mais também na figura de presidente da República, que foi um investimento privado, mas de uma importância para o nosso estado, para o nosso país, de grandes valores, né? Então eu acho que ali ele estava numa condição de representante, como a função, né, como presidente da República, e não acredito que daria essa encenação para esse lado. Oi, Luiz. Eu vou discordar de você, eu acho que você está passando pano, cara. Tem outros eventos também importantíssimos. Por que Lula, por exemplo, não caminha em direção ao agro? Que no ano passado, por exemplo, sustentou o PIB do Brasil nas costas, esse ano teve uma queda e que poderia ter puxado o PIB para baixo, por exemplo. Por que ele não dá acenos nessa direção também? Então, Luiz, eu acredito que no agro, especificamente, porque ele tem muitas restrições, né? É uma questão ideológica, né? Ele exatamente, do ponto de vista ideológico. A questão do aço, ele teve também um posicionamento que não foi, na minha opinião, ideológico. Do ponto de vista econômico, eu até não concordo, né, como um liberal, que a postura de privilegiar a indústria nacional, como o Trump está fazendo com as políticas econômicas dele, que não é nada liberal, que isso vai favorecer algo de alguma forma. Mas para o mercado da produção do aço no Brasil, quando teve as barreiras do aço chinês, que foram as cotas, né, de importação que foram criadas por ele, isso de certa forma agradou o mercado, né, do ponto de vista de produção de aço, e aí faz ele estar dentro ali da Gerdau como presidente da República para um investimento privado que foi feito de importância para o país, mas aonde ele não estaria num ambiente, né, Luiz, constrangedor. O agro para o presidente Lula hoje, e isso é ruim para o nosso país, mas mais por culpa dele, inclusive, do presidente Lula, ele não estar dentro do ambiente do agro, é péssimo isso, né, Luiz? Não saber negociar, não saber dialogar, isso, volto a dizer, por culpa dele. Então o ambiente lá não é favorável por culpa dele. Agora, no mercado do aço, né, Luiz, por conta dessas cotas de importação, as coisas lá estão mais aliviadas, né? Muito bem, eu levantei essa bola aqui. Ô, Luiz. Só para trazer a participação de um telespectador nosso, eu já te passo. Paulo Henrique da Silva, Kertzmann, que diz o seguinte: Lula, quando vem a Minas, só vem ao polo automotivo, alguém fala para ele que tem centrais de abastecimento, redes de varejo, setores de construção civil que também precisam de apoio do governo. Diga, Kertzmann. Olha, eu não tenho procuração do presidente Lula, e só me faltava tê-la, né? Outro passador de pano agora também, né? Não, pois não é passar pano, não. É o contrário, Vai né? lá, tô brincando. E os nossos teleweb, amigos e amigas ouvintes, vão ficar até surpresos agora e vão dizer assim: poxa, esse Ricardo aí não é o verdadeiro, não. Esse deve ser um clone dele, ele tá defendendo o Lula. Então, olha só, eu quero discordar do Figueiredo, porque eu acho que a relação do Lula com o agronegócio é muito ruim, mas a culpa não é só do presidente Lula, não.
o setor do agronegócio, né, que aderiu totalmente ao bolsonarismo, sempre tratou o presidente Lula, a candidatura do presidente Lula, a socos e pontapés. Sempre se postou de forma extremamente agressiva contra o presidente Lula. Aí, querer que, uma vez eleito, ele vá buscar o setor agropecuário e ele faça acenos, eu acho que seria esperar demais. Eu acho que deveriam todos, né, atuarem como adultos e todos olhando para o bem comum e se entenderem. Então, não é passando pano para ele não, mas eu acho que, contrariando o que o Figueiredo falou, a culpa não é só do presidente Lula, não.